Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos finalmente falar sobre a bola de ouro e o título do Rodri. A gente falou muito de como o Vinícius Júnior foi injustiçado, né? Agora que a premiação acabou, a gente viu que o Ancelotti acabou ganhando o prêmio de técnico do ano. Falaram que o Luiz de la Fuente ia ganhar, mas acabou indo para o Ancelotti. Ganharam também o Real Madrid, o time do ano, mas fato é que o Vinícius Júnior de fato não ganhou a bola de ouro. Muita gente estava esperançosa, né, com uma lista que saiu lá nas redes sociais e que realmente preveu todas as posições até o terceiro lugar, só alternando o primeiro e segundo, né, com o Rodri primeiro, o Vinícius Júnior em segundo na lista. E assim, né, é uma situação que obviamente frustra os brasileiros que queriam ver um atleta de seu país ganhar a premiação máxima individual para um jogador do esporte, que não acontece desde o Kaká, né? E assim, é muito tempo que o Brasil não tem, é o país do futebol, mas tem visto os argentinos, né? O argentino, né, no caso o Lionel Messi, o francês Karim Benzema, o croata Luka Modric, o português Cristiano Ronaldo, esses caras têm dominado essa premiação nos últimos anos. E assim, a gente vê essa situação agora em que Messi e Cristiano Ronaldo meio que saem, né, passam o bastão para a nova geração de atletas, ou até mesmo a velha geração que ainda brilha, como foi o caso do Karim Benzema, e poderia ter sido o caso do Lewandowski em 2020. Inclusive, há de se dizer, né, mais uma nota de negativa, não vou falar de repúdio, mas negativa desse Ballon d'Or, não deram a bola de ouro de 2020 para Lewandowski. Falaram que ia andar, não deram, esses safados continuam negando essa honraria ao Lewandowski, né? E eu não sei se um dia vão dar. Se fosse o Messi já teriam dado, mas falando um pouquinho sobre essa questão do Rodri ser eleito, eu acho que as pessoas também têm que tirar um pouco essa ideia de que o Rodri tipo assim, é um conto, essa bola de ouro, tirar o cara do nada. Ele não jogou mal essa temporada. Ele pode não ter brilhado como ele brilhou em 22, 23. Mas ele ainda marcou 12 gols, ele ainda deu 14 assistências, inclusive na Premier League ele participou diretamente para 15 gols. Para um meio-campista que está jogando mais recuado, ele não é o meio atacante do time do Manchester City, né? Ele é um meio de articulação, são números impressionantes. Ele teve uma participação para 15 gols diretamente na Premier League e o Vinícius Júnior na La Liga teve 20. Não foi uma super La Liga em termos estatísticos para o Vinícius Júnior, né? É até debatível se ele é o melhor jogador do Real Madrid na La Liga, né? Mas eu analiso a temporada pelo contexto geral e também pelo quando que esses números vieram, né? Porque às vezes o número engana. Eu vou falar um bom exemplo. Ontem no futebol americano, a gente teve o jogo lá do Dallas Cowboys, né? O Dak Prescott, que é o quarterback, agora mais bem pago, inclusive, da NFL, um dos piores contratos que eu já vi, ele terminou a partida com 2 touchdowns e 2 interceptações. A interceptação, para quem não sabe, é quando você faz um passe que é pego pelo jogador da defesa, né? Tipo, do adversário. E aí, né, tipo, é uma estatística extremamente negativa, mas se você olhar os números dele, tipo, do último quarto, ele fez 2 passes para touchdown, fez um monte de jardas. Isso é o que muita gente nos Estados Unidos chama de garbage time, né? O cara que no momento que o jogo já está decidido, aí ele consegue empilhar estatísticas e melhorar um pouco os números de uma partida que durante boa parte do tempo foi ruim para ele, né? E assim, muitas vezes, não quer dizer que isso é o caso do Rodri, né? Mas existe estatística que no final desequilibra jogo. E muitos dos gols do Vinícius Júnior, das assistências, são aquelas que decidiram partidas. A gente viu isso acontecendo na La Liga e a gente viu isso acontecendo na Champions. É o que dá essa mística maior. Estatisticamente falando, Harry Kane marcou mais gols, a mesma coisa para o Kylian Mbappé. Teve atletas que performaram assim estatisticamente melhor. Mas o futebol não pode ser apenas estatística. Eu vou dar outro bom exemplo aqui, que é, por exemplo, o debate de melhor ala pivô da história da NBA. Ele não existe. Isso é dado, essa posição já é dada ao Tim Duncan. Eu não sei se alguém vai tentar enfiar o Joel Embiid nisso, que eu acho uma palhaçada, entende? Mas o único cara que poderia se comparar ao Tim Duncan, e é justamente por estatísticas e longevidade, é o Karl Malone, que foi ala pivô do Utah Jazz uma parte da carreira, teve um anilzinho ali final no Lakers que acabou gerando em briga, mas o Karl Malone foi um jogador da década de 80 e 90, foi rival do Michael Jordan, inclusive, né, naquela segunda passagem dele pelos Bulls. Mas a questão é, ele tem uma média de pontos extraordinária, por um bom tempo foi o segundo maior pontuador da história do basquete, né? E ele era um ala pivô extraordinário em termos de versatilidade, né? Ele era muito bom em bandejas, presença perto ali da área do garrafão, ótimo em lances livres, né? Ele era um cara que aproveitava muito lance livre para posição. Na época, não era algo tão comum, né? O basquete era muito preto no branco, pouca gente era realmente dinâmica, né? E assim, ele sabia arremessar, não só equilibrado, mas fazendo giro, fade away, entende? Isso era uma coisa difícil para um cara que pesava mais de 100 quilos, né? Que era um ala pivô, que teoricamente não deveria ser ágil, mas ele era.
Mas o que é a diferença? O Malone tinha uma média de pontos maior de rebotes, ele tinha também capacidade de dar assistências, não era o cargo-chefe dele, até porque tinha o John Stockton no mesmo time, né? Mas o que eu quero dizer é, estatisticamente, se você der os pontos, esse tipo de número, o Karl Malone parece melhor que o Tim Duncan. Mas o Tim Duncan, além de ser o melhor defensor, que isso também entra no debate, o Tim Duncan tem mais tocos, bolas roubadas, né? Ele é decisivo, ele crescia em momentos grandes, né? Eu me lembro da final da NBA, isso é até um exemplo, pode parecer meio ruim, né? Mas eu acho que assim, eu fiquei chocado pelo nível dele, foi aquela que o Miami Heat ganha no jogo 7, né? Mas ele tinha um aproveitamento na carreira de lances livres, que era de 70%, coisa. Eu não me lembro dele errando um lance livre durante todas aquelas finais. Ele foi muitas vezes para a linha de lance livre, né? Isso é a áurea do cara, que é grande, jogo grande. É isso que torna o Michael Jordan o melhor da história. O Michael Jordan tem números fantásticos em temporada regular, mas nas pós-temporadas, o número dele é alienígena. Ninguém chega perto do que o Jordan faz. Ele chegou a ter média de 38 pontos, assim, acho que essa é a média de pontos dele em pós-temporada. Isso é um negócio assustador, gente. A média da carreira do LeBron James é 27 pontos. O cara fazia 11 pontos a mais por jogo em pós-temporada, onde deveria ser mais difícil, onde é a elite do basquete americano. E assim, isso pra mim é o que eu falo, né? O cara, ele quando chega o jogo grande cresce. E o Vinícius Júnior é o cara que marcou na final da Champions. O time dele, o Real Madrid, passa pelo Manchester City do Rodri. E assim, o Rodri é muito curioso. Ele é o cara que ele ganha o prêmio de melhor jogador da Eurocopa sem ser o melhor jogador da Eurocopa. E a gente tem ali o Williams, né, o Nico Williams, você tem o Yamal e você também tem o Dani Olmo, que foram jogadores melhores. Até o Carvajal a gente poderia colocar nesse debate, mas esses caras foram melhores. E aquela eleição de melhor da Eurocopa já foi muito problemática, né? Parece a UEFA já querendo fazer essa semente para a bola de ouro, né? E assim, a gente vê um cara que nem foi para a seleção do ano da Premier League, entende? Esse cara ganhou a bola de ouro, né? Tipo, ele foi bem na temporada. Não tô querendo falar mal do Rodri, porque é um atleta muito bom. Eu não gostei do discurso dele de falar que o futebol ganhou, esse tipo de coisa, querendo comprar essa narrativa, né? Mas assim, o que eu posso falar é simples, né? Essa decisão de que o Vinícius não ganha me pareceu algo de última hora, meio como uma birrinha da UEFA pela maneira que o Vinícius vem criticando as entidades fortemente diretamente. O Vinícius Júnior sofreu diversos casos de racismo e ele posicionou-se fortemente e cobrou diretamente as entidades que pouco fazem. Esse discurso, né, é sempre demagógico, né? Eles vão fazer lá as plaquinhas, né? A Fórmula 1 tem, acho que o melhor exemplo disso, né? We race as one, né? Fizeram lá até o negócio do arco-íris e tudo isso, mas a gente só tá vendo o que mais entrando na categoria, o corrida no Oriente Médio, entende? Oriente Médio, que são países que violam direitos humanos. A gente tem corrida na Arábia Saudita, agora tem corrida no Catar. O Catar, o país que teve mais de 10 mil pessoas morreram na construção dos estádios da Copa, que foi varrido para debaixo do tapete, esse tipo de coisa. Na hora de falar de diversidade, esse tipo de coisa, eles vão lá fazer esse discurso. Mas é fajuto, né? Quando vem o dinheiro entrando, os caras fecham os olhos. Assim, o negócio do Catar, eu acho que, o fato disso não pegar repercussão, é um negócio escandaloso, né? Uma mão de obra escrava e mais de 10 mil mortos nas condições de obra, né? E assim, a gente vê isso acontecendo hoje, né? Quando alguém chega e cobra, eles retalham desse jeito, né? Vão tirar premiações individuais, vão tentar tirar o cara dos holofotes, porque eles levam isso a sério, esse tipo de crítica. Isso eles vão levar a sério pro lado pessoal. E me parece que estava tão preparado por Vinícius ganhar, porque pra pensar, né, gente? Não é acaso que o George Weah era o cara entregando a bola de ouro. Um jogador negro, acho que o primeiro a ganhar a bola de ouro. Isso não seria perfeito pro Vinícius Júnior, né? Porque se era pro Rodri ganhar, colocava um jogador do City ou alguém da seleção espanhola, coloca lá, tipo, não tem problema em fazer isso. Coloca uma lenda da seleção espanhola, coloca lá o Cacilhas, coloca o Cesc Fábregas, eu sei que ele tá trabalhando agora, né? Ele é técnico do Como, mas eu acho que o Como não jogou hoje, né? Ele pode participar, dá o dinheiro que ele vai. Isso pra mim não seria um problema, né? Agora, os caras chegam e fazem um negócio desse, chamam o George Weah, tipo, é o Drogba apresentador, né? Tudo bem que ele sempre é apresentador agora, né? Ele conquistou esse cargo, né? Mas, tipo assim, você tem um dos maiores jogadores negros da história, seria simbólico o cara passando a bola de ouro pro Vinícius. Me parece que foi de última hora. Porque tudo combinadinho, certinho. Quem dá o prêmio pro Emiliano Martinez? É o Lautaro. Então, assim, eu realmente fico triste com o que acontece com o Vinícius Júnior hoje, né? Porque pelo o que ele fez na temporada, nos grandes jogos, pelo que ele desequilibrou nos momentos cruciais para o Real Madrid, eu acho que ele merecia sim a bola de ouro. Mas
Eu pessoalmente acho que assim, a gente já tá dando pra ver lá na Europa, né, a repercussão ela não vai tão grande quanto aqui, né? Teve, obviamente, jogadores do Real Madrid, a gente sabe que eu acho que ela ganha uma repercussão maior, mais do que no ano passado, até porque ano passado era o Messi, né? Isso aí, obviamente, a figura dele era muito grande, mas é que a gente já sabia, né? Ano passado, a gente já sabia com antecedência que o Messi era o vencedor, né? Esse ano não, né? O ano que eu me lembro que ganhou e foi polêmico que eu não sabia, foi o ano lá do Messi contra o Lewandowski, porque de fato não tinha saído na imprensa, a própria France Football escondeu bem, né? Tipo, aí na hora que foi revelar o vencedor, os dois estavam lá. O Lewandowski, que foi a cerimônia, né? Tava revoltado por dentro, mas ele foi lá. Então, assim, eles já sabiam com antecedência, né? Mas a questão que a gente coloca, né, é que, assim, hoje você não tem segredo quase nenhum, né? Você já sabe quem vai ganhar, isso já sai na imprensa, o Fabrício Romano já fala. Agora a gente teve um cenário que é inédito, porque todos confirmaram que o Vinícius ia ganhar e do nada muda, entende? É um negócio bizarro. Então eu acredito que essa situação que a gente está vendo, ela é bizarra, né, do jeito que aconteceu, né, tipo, a cara do George Weah, quando ele abre o envelope, ela é uma cara, assim, de raiva, né, ou pelo menos, assim, de não acreditar nisso, né. Eu sei que já sabia, não é bobo, eu já sabia ali que não era o Vinícius que ia ganhar, porque o Real Madrid não foi lá na exibição, na cerimônia, mas, cara, assim, a cara dele reflete muito, né? Tipo, os gritos que teve, acho que foi o Speed que falou lá do Vinícius na cerimônia. Então, assim, é uma situação que eu não sei se chega a ser tão embaraçosa como muita gente faz criar, né? Mas no final vira um papelão pela maneira que foi construída, porque não foi feito com antecedência, a gente não sabia que o Rodrigo ganhar com antecedência e parece forçado. Eu acho que assim, o Rodrigo ganhar esse ano é forçado. Ano passado, totalmente justo, jogou muito, né? Mas esse ano é forçado. Porque se era para dar esse prêmio para o meio-campista, né? Dava o Toni Kroos. Porque o Toni Kroos jogou mais que o Rodri. Essa é a questão. Seria até simbólico, ano da aposentadoria. O Toni Kroos foi fundamental para a conquista da Champions. Ele foi a engrenagem fundamental do meio-campo e a mesma coisa com o Real Madrid. O Real Madrid sem o Kroos está sofrendo muito. Então, eu pessoalmente acho que seria muito menos polêmico o Kroos ganhando. Se o Kroos ganha, eu acho que não teria polêmica quase nenhuma, porque ele também seria o jogador do Real Madrid, seria aquela questão da despedida dele, né, do futebol, aí ele ganha uma premiação individual fantástica. Eu acho, inclusive, que a vitória do Kroos é muito menos absurda do que a do Modric, porque o Modric estava ao lado de um ano muito alienígena do Cristiano Ronaldo. Um ano que foi bem superior a esse do Vinícius Júnior. E eu não tenho medo de falar isso aqui, né? A temporada do Vinícius Júnior é ótima, mas não vou ficar aqui arrependendo como se fosse a temporada mais brilhante do futebol nos últimos anos. Para mim, por exemplo, as temporadas do Lewandowski eram melhores. Então, assim, eu acho que se o Kroos ganhasse não seria tão polêmico, mas como não aconteceu, foi o Rodri, essa polêmica toda, e tá aí, a bola de ouro de 2024 é de Rodri e não de Vinícius. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima, pessoal.